E nós não vamos ficar muito tempo em pé, vou ficar mais uma vez para poder ler esse texto e nós orarmos, e quero compartilhar uma palavra de Deus cujo título é: Você está sendo glorificado e não sabe. Esse é o título da mensagem hoje. Você está sendo glorificado e não sabe. Romanos 8:18, palavras do apóstolo Paulo. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Antes de sentar, eu queria que você falasse para Deus: Senhor, eu estou sendo glorificado e não sei. Só que nessa noite eu quero me conscientizar, de que eu estou sendo glorificado, ainda aqui na terra eu já estou sendo glorificado. Eu queria que você agradecesse a Deus por todas as obras que Deus já fez em você, que Ele está fazendo em você. Deus está fazendo uma obra linda. Hoje não será uma pregação de corrigir nada, não será uma pregação de chamar a gente para uma consagração mais profunda. Hoje será uma pregação de celebrar o que Deus já fez em nós. Então eu queria que você agradecesse a Deus por toda a obra linda que Ele já fez em você. Pai, eu te agradeço por toda a obra linda de cura, de restauração, de arrependimento, de justificação, de santificação. Toda a obra que você já fez em mim, eu celebro nessa noite. Eu celebro a salvação, eu celebro o Espírito Santo, eu celebro a tua presença, eu celebro tudo que eu já aprendi de ti, eu celebro a tua unção em mim. Alguém celebra, por favor, o que Deus já fez em você, porque Deus já está glorificando a igreja, e eu reconheço essa glorificação esta manhã, essa noite. É uma glorificação parcial, é uma glorificação que não é a glorificação total ainda, mas nós agradecemos o que o Senhor já fez por nós, e eu te abençoo com uma consciência da glória que já está em você. Por favor, alguém só peça isso ao Senhor: Senhor, me dá consciência da glória que já está em mim. Pode sentar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nascemos num mundo de pecado, de morte, de perdição. Toda essa coisa negativa. Às vezes a gente prega muito sobre isso. Um mundo decadente, onde as coisas estão se degradando. E assim a vida humana, desde que a gente nasce, a gente vai caminhando nessa decadência, vai vindo o envelhecimento, o cansaço, etc. E a gente tem essa perspectiva de que talvez, se a gente fixar nesse lado, a gente só vai ver realmente o amortecimento da carne, a idade chegando, etc, etc. Só que tem um outro lado, que é a nossa vida em Cristo. A nossa vida em Cristo é uma promessa de melhora constante. A nossa vida em Cristo é uma promessa de melhora constante. A palavra de Deus nos mostra para onde nós estamos indo. Eu quero repetir mais uma vez um dos meus versos favoritos, que é Provérbios 4:18, onde a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã, ela vai brilhando mais e mais. Se a vereda do justo é como a luz da aurora, algum tempo atrás, a minha vida estava mais escura do que está hoje. Hoje a minha vida está mais clara, hoje a minha vida está melhor, hoje eu estou mais instruído por Deus, hoje eu estou mais ajudado por Deus, hoje eu estou mais maduro, hoje eu tenho mais de Deus do que antes. Se a minha vereda do justo é como a luz da aurora, e eu já estou caminhando 10, 20, 30, 40 anos com Deus, não é possível que a minha vida está no mesmo lugar que ela estava. Ela já melhorou. Hoje nós precisamos celebrar, nessa mensagem rápida, aquilo que o Senhor já fez por nós. A igreja precisa quebrar, pisar em cima, cavar um buraco e enterrar esse sentimento de inferioridade espiritual, de que a gente sempre está precisando ser melhorado, a gente sempre tem que se arrepender, a gente sempre tem que eu não estou bom ainda. Tudo bem,
Paulo diz, na medida de perfeição que nós chegamos, nela prossigamos. Porém, a gente precisa dar uma paradinha e celebrar o que Deus já fez em nós. Nós não podemos ficar sempre com essa ideia de que eu sempre estou tão ruim, que eu preciso ser melhorado, e de que eu não estou bom ainda, e de que eu não cheguei lá ainda. Embora essa ideia seja verdadeira, ela não é tão verdadeira, porque a nossa vida está melhorando. Então Deus não é fiel. Se eu falar o contrário, se Deus está caminhando comigo há 20 anos, Ele não está melhorando a minha vida, tem uma coisa errada na palavra dEle. Porque Ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A verdade é que o Senhor vem melhorando a nossa vida e às vezes a gente não está percebendo. Eu gostaria de chamar você para celebrar o que Deus já fez. Por favor, hoje eu não vou pregar para você orar mais. Hoje eu não vou pregar para você ler a Bíblia. Hoje eu não vou pregar para você vir para a escola de oração. Hoje eu quero que você celebre o que Deus já fez em você. Eu vou te mostrar vários textos da palavra, onde o Senhor mostra a obra que Ele já fez em nós. Irmãos, fale comigo só essa palavra, que eu quero te explicar um pouquinho o significado dela. Celebrar. Agora eu vou te explicar o que o Espírito Santo tem feito em mim. Por exemplo, depois de mais um culto, né, hoje de manhã em Chelsea, aqui em Marlborough, eu vou chegar em casa, irmão, eu vou celebrar. Olha, você não sabe, eu não consigo orar depois do culto, depois do trabalho do fim de semana, sem celebrar o que Deus fez no fim de semana. Eu não consigo. Eu tenho que tirar um tempo de celebração. As minhas orações de segunda-feira geralmente são de celebração. Eu fico celebrando as cenas que eu vi na igreja, eu fico celebrando os rostos que eu vi, eu fico celebrando aquilo que Deus fez, as pessoas que voltaram para o Senhor. Hoje 2 pessoas se reconciliaram com Deus na Santa Ceia de manhã. Hoje Deus fez tantos milagres naquele lugar de manhã. Hoje Deus está fazendo uma maravilha aqui. Eu não esperava o que Deus ia fazer no louvor, eu não esperava. Eu chego diante de Deus na segunda-feira com tanta dívida, que eu tenho que tirar um tempo só para celebrar. Deixa eu explicar um paradigma espiritual que tem se formado dentro de mim. O Espírito Santo, ele forma você. Então, ele vai adicionando coisas novas. E uma coisa que o Espírito Santo tem adicionado em mim é a seguinte. Nós que ministramos aqui, nós oramos muito antes de ministrar. Nós oramos antes de pregar, nós oramos antes de fazer um congresso, nós oramos, por exemplo, antes da reunião dos homens ontem. Nós oramos muito por aquela reunião. Então, eu queria que você pensasse nessas coisas, as orações que nós fazemos antes de realizar a obra de Deus, ok? Por exemplo, o pastor vai fazer aqui em Marlborough, no dia 5 de novembro, é isso, pastor? Ele vai fazer o curso da capelania. Ele está orando o mês inteiro, right? Ele está orando o mês inteiro, porque antes da gente fazer um trabalho, a gente ora muito por aquilo, não é? Você sabe que o Espírito Santo me interrompeu um dia, e ele falou comigo assim, muito bom, vocês estão orando bem, você está orando bem antes das coisas, antes de fazer as coisas. Eu queria saber, o Espírito Santo falando comigo, onde é que estão as orações depois de fazer as coisas? Ele falou, vocês só oram antes de fazer? Aí depois que faz sua maravilha, vocês fazem de conta que passou tudo e não vai orar, não? Ele estava me cobrando as orações de celebração pelo que Deus fez naquilo que nós pedimos. Deixa eu falar para você. Segunda-feira para mim é um dia de celebrar. E não só segunda. Eu entro na presença de Deus para celebrar o que Ele tem feito em minha vida. Eu queria que você aprendesse a fazer isso. Aliás, eu vou parar essa pregação agora para celebrar. Por favor, eu te convido a celebrar agora, nesse momento. O que Deus já fez em você. Algumas palavras de adoração, de gratidão, só pelo que Ele já fez em você. Jesus, esse momento do culto é só para te celebrar. Espírito Santo, é só para te agradecer pelo que tu já fizeste. Tuas obras são tantas, tuas maravilhas são tantas, teu amor é tanto, tua graça é tanta. Tua provisão é tão grande, nós precisamos celebrar. Eu celebro toda melhora, toda cura. Eu celebro todo o aumento, toda a instrução, todo o amadurecimento. Eu celebro o que o Senhor tem feito na igreja. Na igreja de Marlborough, eu celebro o que o Senhor fez esses 10 meses. Eu celebro a tua obra nesse lugar. Tudo que os meus olhos podem contemplar essa noite. Eu celebro cada vida que está aqui. Eu celebro o que o Senhor tem feito. Eu te celebro nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para alguns textos da Bíblia. Vamos abrir um texto preferido meu, que é 2 Coríntios
2 Coríntios 4, que texto lindo. Eu não sei se você tem esse texto decorado na sua Bíblia, mas eu queria te sugerir você decorar alguns pedaços de versículos, sabe? Esse daqui você tinha que decorar, isso aqui. Isso é uma coisa tão linda que você tem que decorar isso. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Esperar os irmãos acharem aí, tá? Mas são textos para celebrar a obra que o Senhor já fez. Nós estamos melhorando a cada dia, mesmo quando a aparência mostra o contrário. Paulo diz, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o corpo, esteja se corrompendo, contudo, o interior se renova dia em dia. Antes de ler o 17, eu quero parar aqui, porque eu quero celebrar essa frase, embora o exterior esteja se corrompendo, contudo o interior se renova a cada dia, contudo o interior se renova a cada dia. Às vezes a gente não nota que o interior está se renovando cada dia. Come on, gente! Eu não quero ficar olhando para o meu corpo eu quero olhar para o interior que se renova a cada dia. Gente, eu quero celebrar essa noite. Se vocês deixarem, eu vou pular aqui. Se não deixar, eu vou pular também, não importa. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Pausa. Eu gosto de parar nas frases da Bíblia. Pausa. A Bíblia, Marcos, ela nunca amplifica os problemas e as tribulações. Olha a linguagem bíblica. Tribulação? Leve e momentânea. Esse negócio de amplificar problema é coisa nossa, não é bíblico, não é mentalidade bíblica você aumentar, irmão, minhas costas estão cada dia pior. Isso não é bíblico não, irmão, isso não é bíblico não. É leve e momentânea, é coisa passageira, isso aí não é para ser evidenciado, é para ser evidenciado essa renovação que Deus tem feito. Ok, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Cada vez mais abundantemente. As palavras de Paulo são superlativas, uma em cima da outra. Paulo podia falar só cada vez mais, hein? Cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Irmão, vale a pena repetir aqui, eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Eterno peso de glória, eterno peso de glória. Eu gostaria de lembrar aqui as palavras que eu falei, eu penso que foi lá na sexta-feira, na escola de oração, sobre o saco vazio. E eu imagino aquele saco de papel, que você chega na mercearia, chegava, né, nos anos 40 aí, para comprar açúcar, né, e ele botava o saco vazio em cima do balcão, ele enfiava a colher no tanque lá e colocava o açúcar dentro do saco. Eu quero que você imagine, você é o saco vazio, eu sou o saco vazio, e o saco vazio não para em pé. O saco vazio não para em pé. Por que é que Deus está falando de um eterno peso de glória? Porque esse ser humano, eu e você, que temos sido tantas vezes bullied pelo inimigo, temos sido tantas vezes intimidados pelo inimigo, soprados pelo inimigo, como o lobo mau soprava os porquinhos lá, né? Só aquela sopração, aquela intimidação, e muitas vezes o saco, né, balançava porque não tem peso. Eu quero te perguntar se você balança um saco pesado. Se você soprar um saco que está cheio, se ele balança, deixa eu te falar, quando Deus colocar aquele eterno peso de glória dentro de nós, brother, não tem nada para nos assoprar, para nos tirar do lugar, para nos intimidar. O que Deus está falando, eu vou encher vocês com um eterno peso de glória. Os anjos não precisam desse peso de glória, mas nós precisamos. Nós somos um saquinho que está sendo assoprado pelo inimigo. E quanto mais vazio está, mais o inimigo gosta de assoprar. E o crente, oh meu Deus do céu, dessa vez eu vou. Está precisando ser cheio do Espírito Santo, irmão. Está precisando encher o saco. Porque é o que te mantém em pé. É o que te mantém em pé. O inimigo sopra, você não move do lugar. Ele fica triste, ele fica em depressão. Ele dá ataque de pânico. Porque você não move do lugar. Irmão, quem tem que dar ataque de pânico não é crente, não. É os demônios. Entendeu? Presta atenção. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória. Porém, a questão do foco,
A gente tem que corrigir, porque no verso 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu desafio você a decorar esse texto. Marcar ele na sua Bíblia, ter ele gravado no seu coração. Porque há uma glorificação acontecendo conosco a cada dia. Deus nos glorifica mais, Deus nos melhora mais, Deus nos amadurece mais, e você precisa, em algum momento, parar e contemplar a glória que já está em você. Eu acho que eu estou pregando uma coisa, tem crente aqui que tem gente que não acredita muito não. Que história é essa, pastor? Você fala que glória que está em mim? Eu não estou vendo glória em mim, não. Eu estou te pregando para te ajudar a começar a enxergar. Porque você precisa chegar diante de Deus brilhando. Você precisa chegar diante de Deus na consciência de que quem chegou não foi nenhum esfarrapado aqui, não. Quem chegou não foi nenhum qualquer aqui, não. Quem chegou aqui na presença de Deus foi a justiça de Cristo. Foi o Filho de Deus. Eu estou sendo glorificado. Há uma glória sobre mim. Alguém pode falar isso? Há uma glória sobre mim. Eu quero contar uma das muitas experiências do pastor James Duran. Quem não conhece James Duran, ele é um pastor americano, ele foi um capelão do exército americano durante 30 anos. E logo que ele saiu do exército, ele começou a ter esses encontros espirituais. E um dos encontros que ele teve, ele estava nessa visão onde ele estava diante do trono de Deus. E ele estava vestido num robe. Sabe aqueles roupões que, né, às vezes os padres vestem, né? Aquele roupão simples, que amarra uma corda no meio, assim. Ele estava vestido num roupão daquele. E Jesus chegava para ele na visão, e Jesus perguntou para ele assim, eu posso te mostrar como eu te vejo no mundo espiritual? Eu estava na reunião com ele lá em North Carolina, quando ele falou isso. Ele falou assim, como é que você responde para Jesus uma pergunta dessa? Eu posso te mostrar? Como assim? Claro que pode, mas tipo assim, você vai dizer não para o Senhor? Mas o Senhor tinha uma vara na mão, e naquela visão o Senhor enfiou aquela vara dentro daquele robe dele, e só afastou assim, para ele olhar. Quando ele viu que estava debaixo, havia uma armadura de ouro brilhante. Ele brilhava fulgurantemente debaixo daquele robe, havia uma armadura de glória. Essa noite é para nós contemplarmos essa armadura de glória que está sobre nós. Essa noite é para nós contemplarmos a armadura de glória que está sobre nós. Eu não estou pregando para espíritos, eu não estou pregando para pessoas que não conhecem Jesus, eu estou pregando para pessoas que foram glorificadas por Deus. Eu estou pregando para pessoas que receberam o Espírito Santo. Eu não quero saber quão fraquinho você já foi, quão fraquinho você está se sentindo hoje à noite. Hoje não é a noite da fraqueza, hoje não é a noite de sentir a fraqueza, hoje não é a noite de pensar em pecado, hoje não é a noite de arrependimento, hoje é a noite de contemplar a glória que está sobre a minha cabeça. Há uma glória sobre mim, há uma glória sobre você. Quero saber se você recebeu Jesus ontem, se você não foi nem batizado ainda, está uma glória sobre ti. É preciso não ignorar que nós estamos melhorando apesar das aflições. Salmo 40, verso 2, tirou-me de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha. Alguém diz comigo, Deus está sempre nos melhorando. Salmo 113, o verso 8, ele diz, levanta do pó o pobre e o necessitado, e o faz assentar com os príncipes. Alguém diz comigo, Deus está sempre nos melhorando. Tem gente aqui que caminha com Deus há mais de uma semana, tem gente aqui que caminha com Deus há mais de um ano. Se você caminha com Deus há mais de um ano, já tem mais de ano que Deus está te melhorando. Alguém celebra comigo o que Deus está fazendo. Eu não sei nem como é que eu vou pregar essa noite, mas uma coisa você tem que ter entendido, tem uma glória sobre você. Hoje não é a noite de pensar, eu não cheguei lá ainda, pastor, eu não sou ainda o que eu sou. Esquece isso hoje, hoje nós não vamos pregar sobre isso. Quarta-feira eu estou aqui de novo, não se preocupe. Eu vou trazer uma chave de fenda de novo, a gente vai apertar os parafusos, mas hoje não é para isso, hoje é para celebrar a glória que já está sobre mim. Você está glorificado, é você que não sabe, mas a minha missão essa noite é te mostrar que há uma glória sobre ti. Você tem que ir para casa hoje para celebrar. Você tem que agradecer o que Deus já fez em ti.
Deus nos tirou de lugares baixos e nos colocou em lugares altos. Deus nos tirou de lugares de desonra e nos colocou em lugares de honra. Deus nos tirou de lugares sem autoridade e nos colocou em lugares de autoridade. Deus nos colocou em lugares de governo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Hoje nós vamos celebrar essa obra maravilhosa que Deus já fez em nós. Hoje nós vamos celebrar as orações que Deus tem respondido. Nós temos clamado, Ele tem respondido. O nosso Deus, Ele não é uma pessoa ignorante, Ele não nos ignora. O nosso Deus, Ele faz o que nós pedimos. É por isso que a gente tem testemunho. O irmão culto sem testemunho para mim ficou faltando. Porque a gente tem que testemunhar as obras do Senhor. O povo tem que falar das coisas que Deus tem feito. Nós temos que proclamar as obras do Senhor. Olha, eu só de passagem aqui, abre em Isaías 58:14, só para você celebrar. Só para celebrar. Isaías 58:14. E olha aqui, vou falar para você, esse texto aqui é um texto que eu oro, tá? Eu gosto de dar as minhas orações para vocês. Então é o seguinte, no dia que vocês chegarem diante de Deus, vocês têm que ter orado algumas orações que eu orava, porque eu passo elas para vocês. Eu ensino vocês a orar as orações que eu oro. E uma das orações que o Espírito Santo falou para eu orar foi essa. Isaías 58:14. A oração é a seguinte: então te deleitarás no Senhor. Eu mesmo, eu tenho o maior prazer em Deus, meu amigo. Deleitar em Deus é comigo mesmo. E sabe o que Ele vai fazer comigo? Me fazer cavalgar sobre as alturas da terra. E me sustentará com a herança de meu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deixa eu explorar um pouquinho essa coisa de andar nas alturas da terra. No Salmo 18, e aí eu vou ajudar você a linkar, né, se existe essa palavra aí, linkar o Isaías 58:14 com o Salmo 18. Verso 33, porque também faz parte da minha oração. E eu vou explicar aqui por quê, porque agora eu estou falando especificamente de oração nos pés, quando você ora nos seus pés. Enquanto eu acho o versículo aí, só queria que você repetisse assim: os pés existem para andar em lugares altos. Então, presta atenção, o Salmo 18, verso 33, Davi fala as seguintes palavras proféticas: faz os meus pés como os das corças. E aqui o que ele está querendo dizer é pés ligeiros, pés rápidos. Irmão, esse negócio de crente lerdo não é de Cristo não, irmão. A Bíblia está falando de pés de corça. Brother, leão não pega a bichinha se ela corre, ela tem pés rápidos. E a segunda coisa que ele fala é: e me coloca em segurança em meus lugares altos. Uma revelação para a igreja aqui. Se você não sabe que Deus tem lugares cada vez mais altos para nós, fica sabendo hoje à noite. Porque a palavra está dizendo que Ele me coloca em lugares altos. Eu queria que levantasse só uma mão em testemunho, não levanta ainda não, mas levanta uma mão em testemunho, alguém que Deus já levantou de um lugar baixo e já colocou num lugar alto. Alguém que Deus já levantou, já honrou, já colocou, já levantou de algum lugar que era menor e colocou num lugar maior. Deus tem esse negócio aí de levantar o pé das pessoas. Deus tem esse negócio aí de estabelecer o nosso pé em lugares mais altos. Presta atenção que o Salmo 18, verso 33, ele está dizendo: Ele faz os meus pés rápidos e me coloca em altura nos meus lugares altos. E no Salmo 50, em Isaías 58, ele diz que Ele me faz cavalgar sobre as alturas da terra. Deus é um Deus que eleva os pés do seu povo. Se eu fosse você, eu orava nos seus pés. E a oração qual é? Levanta os meus pés. Tira os meus pés desses lugares baixos. Meus pés não existem para ficar andando em lugares escuros, baixos, sem autoridade. Eu fui colocado em cima. Eu sou colocado em cima. Eu quero celebrar os lugares altos onde Deus já tem me colocado. O crente tem que ter essa ideia de pequenas glorificações ao longo do caminho. Tá? Eu não estou falando hoje que nós vamos sair daqui completamente glorificados hoje, porque não é possível.
O apóstolo Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. E quando o corruptível se revestir, que não é agora, da incorruptibilidade, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, então será dito, tragada foi a morte na vitória. Não foi hoje à noite ainda, mas deixa eu falar para você, a palavra de Deus está dizendo que há pequenas glorificações que estão acontecendo hoje, aqui e agora. E essas pequenas glorificações é o que eu estou celebrando com você essa noite. Porque Deus não é um povo que deixou para nos glorificar só no último dia. Ele não pegou a gente sujo, deu uma limpadinha e falou assim, dá para aguentar até a vinda. Fica nessa roupinha fraca aí, sem brilho, sem sapatinho. Dá um chinelinho para ele, caminhar a caminhada cristã. Ei, escuta, olha o que eu estou falando. Dá um chinelinho para ele caminhar a caminhada cristã. Não foi isso que ele fez. Dá um sapatão para ele, dá uma bota para ele. Dá um sapato de ouro para ele andar aqui na terra, antes de ser glorificado no céu. Eu não estou pregando sobre o céu hoje, eu não estou pregando sobre a vinda de Jesus hoje, eu estou pregando sobre o nosso andar aqui na terra hoje. Eu estou pregando sobre os sapatos de ouro para andar hoje, a roupa brilhante para andar hoje, a armadura para andar hoje, a coroa que está na cabeça para hoje. Eu queria que nós pudéssemos ver o que o diabo vê quando ele olha para nós. Eu e a pastora Gel estávamos dentro do gabinete, fazendo a libertação numa pessoa. O Espírito manifestou e ele falou na boca da pessoa. Ah, se essa mulher visse a luz que tem nela. O demônio dando testemunho da glória na mulher. Pô, falando para você, o diabo acreditava mais nela do que ela mesma. Ele falava assim, eu odeio quando ela ora. Ele falava desse jeito, assustado com ela. E ele estava assim, ele falava assim, a estrela dela brilha. Ele falava desse jeito. Eu tenho certeza que aquela mulher não tinha ideia sobre ela, que o próprio diabo tinha. Eu falo para você, há uma glória em você que você não sabe. Há uma glória em você que você não sabe. Há uma glória em você que, se você acreditar mais nela, você vai tomar uma postura melhor diante de Deus. Porque Deus, ele vira assim, Douglas, eu já botei tanta glória, eu já fiz tanta coisa, mas parece que não cai a ficha nesse irmão, que ele já foi melhorado tantas vezes, que ele está muito melhor do que ele imagina que ele está. Ah, gente, eu vou parar de pregar um pouquinho aqui. Vou parar de pregar um pouquinho. Vou descansar a minha voz e você adora a Deus aí, um minutinho. Há uma glória sobre você. Você tem que assumir. Você tem que assumir essa glória, você tem que assumir ela, você tem que acreditar nela. Deus é verdadeiro, se Ele já melhorou você, há uma glória sobre você, você tem que celebrar essa glória. Você já foi glorificado, você está sendo glorificado a cada dia, você está sendo melhorado a cada, então você está melhor do que antes. Hoje é para celebrar o que Deus já fez. Amados, um texto muito conhecido aí, 2 Coríntios 3,18. Vamos lá, repassar esse princípio, que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3,18. Todos nós, veja, absolutamente todos nós, nenhum crente fraco da igreja está fora disso. Nenhum irmão que não está podendo tomar ceia está fora disso. Nenhum irmão que está passando uma situação de pecado agora está fora disso. Nenhum. Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho as tribulações desse mundo, as dores dessa vida, o passado que eu não consigo esquecer. Refletimos como espelho a glória do Senhor. Se tem espelho em você aí, não é para refletir dor, não é para refletir o que está no mar, é para refletir o que Deus já fez em você. Se tem espelho aí, é para refletir a glória que Deus já derramou sobre mim e você. Se Deus é verdadeiro, e eu sei que Ele é, Ele colocou uma glória sobre mim. Eu sou glorificado.
sou, brother, não tenho medo de falar. Tenho sido glorificado. Refletimos como espelho a glória do Senhor. Somos transformados Não, mas tem gente que pensa que é de pecado em pecado. Tipo assim, eu lidei com o pecado semana passada, agora eu tenho que lidar com outro aqui, porque minha vida é só lidar com o pecado, minha vida é só... Ai, meu Deus do céu, eu preciso me arrepender de novo, eu preciso mudar de novo, eu preciso melhorar de novo. Irmão, eu sei, essa ideia ela é correta, mas essa ideia pode ser uma ideia excessiva, extrema. A gente tem que parar para celebrar todo o pecado que Jesus já tirou, toda a sujeira que Ele já tirou, todo o mal que Ele já tirou. A gente tem que cancelar esse sentimento de inferioridade espiritual. A gente tem que cancelar essa coisa de inferioridade espiritual, porque Deus já fez tanta coisa em mim, que não é possível que eu seja a mesma pessoa que eu era há 20 anos atrás. Não é possível, porque Deus vem trabalhando na minha vida. Como é que Deus vem trabalhando na minha vida e eu não melhorei? Eu tenho sido glorificado. Eu tenho sido glorificado por Deus, porque Ele me transforma, não é de problema em problema. Ele me transforma, não é de crise em crise. Ele me transforma, é de glória. Ele diz assim, o nível que você estava era um nível de glória. Você pensa que não, mas era um nível de glória. E agora não estou te levando, é apenas um nível de glória maior. E é de glória em glória, não é de problema em problema, não é de pecado em pecado, é de glória em glória. Alguém celebra o Senhor nessa noite? Meu Deus. Eu penso que nós não vencemos muito o diabo mais, porque a gente não tem consciência de que quem chegou na presença dele foi o glorificado. Quem chegou na presença dele, quem está na presença... Irmão, como é que você está? Você já melhorou? Em nome de Jesus? A irmã está com o rosto melhor. Porque quem chegou na presença dela, da enfermidade, foi um glorificado, alguém que tem a glória de Deus, que tem a unção de Deus. Agora, como é que eu vou temer diante de uma enfermidade, se quem chegou aqui é a presença de Cristo, quem chegou aqui é a justiça de Cristo, quem chegou aqui é a glória de Deus brilhando em mim? O mal tem que sair, porque eu sei quem eu sou. Eu queria pregar um pouquinho mais baixinho, mas não está dando hoje. Não é que eu vim para cá com essa energia toda, vocês não têm ideia como eu saí de Chelsea hoje. Mas escuta, é de glória em glória. Gente, o estado que Deus me chamava 10 anos atrás, que eu achava que era um estado horrível, Marcos, Deus apenas está dizendo, nada, meu filho, era apenas um estado de glória. Eu venho te transformando, meu filho, é de glória em glória. Você pensa o quê? Que eu te carrego de sombra em sombra? Você pensa o quê? Que eu te carrego de crise em crise? Meu filho, eu te carrego de glória em glória. Você pode não entender o nível de glória que você estava, mas era um nível de glória. Você entrou na minha casa, recebeu o meu filho, não sabia nada da Bíblia, você já tinha um nível de glória. Você recebeu o meu Espírito. 2 anos depois você foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar em outro nível de glória. Você não sabia ler a Bíblia, você não sabia pregar, depois você entrou no seminário, depois você, outro nível de glória. E eu fui colocando outro nível de glória, outro nível de... Nós temos que mudar a nossa perspectiva, que a igreja melhor é de pecado em pecado, é de arrependimento em arrependimento. Não, Senhor, é de glória em glória. É assim que a Bíblia diz que Deus nos melhora. Eu queria que você prestasse atenção quando o Espírito de Deus realmente usa um profeta. Porque, irmão, você sabe, né? A carne usa profeta também, mas... Quando o Espírito de Deus realmente usa um profeta, Deus nunca é a pessoa que enfatiza os problemas da pessoa quando ela está falando com ela no meio da igreja. Eu nunca vi Deus. Às vezes Deus pode dizer assim, se arrepende, você tem que tal. Deus pode nos repreender, mas Ele não enfatiza o lado negativo. Eu sou pastor, o pastor é pastor, e a gente conhece nossas ovelhas. Então, quando você vê Deus usando alguém com a ovelha nossa, você sabe se é verdade, se não é, porque você convive com ovelha, você sabe se a história encaixa ou não. E aí você conhece os problemas da pessoa, e às vezes você pensa assim, meu Deus, já vai o Senhor, será que Deus vai rasgar o verbo ali? Aí Deus chega lá e começa a falar das coisas gloriosas que Deus tem para aquela pessoa. Deus nunca chama você
para colocar o rótulo dos seus problemas em você. Porque Deus nunca vê os problemas como rótulo em você. Ele vê a glória que Ele já fez. Ele vê o plano glorioso que Ele está fazendo. E quando Ele vai falar, se Ele vai abrir a boca e falar, Ele te chama pelo nível de glória que você está. E Ele enfatiza o nível de glória que Ele quer te levar. Deus sempre aponta para essa caminhada gloriosa. Nós aqui, além de não enxergar a glória em nós, não enxergamos a glória nos outros. Aí a gente fica procurando os problemas. Mas isso é nós. Nós é cego. Nós é cego. Os vão pensar que eu falo errado mesmo. É brincando, tá, irmão? O pastor estava falando errado lá. A irmã está aprendendo comigo, aí vai ficar ruim, né? Porque eu estou dando mau exemplo já. Irmãos, deixa eu dizer para vocês razões por que nós temos a glória. João 17, 22. Jesus está orando, a oração sacerdotal. Uma das palavras muito fortes que Jesus fala sobre nós, gente, Ele está conversando com o Pai a nosso respeito. E Ele faz essa declaração aqui que eu sinceramente, eu oro isso aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto de pegar a Bíblia para orar. É o que o Espírito Santo tem me ensinado. Orar a palavra. As coisas que a palavra diz. E o próprio Jesus vira para Deus, o Pai, em João 17, 22, e Ele diz as seguintes palavras: eu dei a eles a glória que tu me destes. Eu falei, Jesus, onde é que está esse negócio aí, Jesus? Onde é que está esse negócio? Falando honestamente para vocês, eu entro em oração e falo, Jesus, onde é que está esse negócio? Eu estou procurando isso aí, olha, faz aparecer isso aí, me mostra isso aí, porque você já me deu essa glória, e aí eu começo a declarar, eu recebo essa glória, eu me aposto dela, eu proclamo que ela se aposte de mim, eu estou sendo glorificado, Jesus me deu a sua glória, eu estou aqui debaixo da sua glória, eu sou um ser glorioso, irmão, não sei se você sabe que você é, mas eu sei que eu sou. Jesus me deu a sua glória. Agora, como é que eu não vou ter a glória se foi o próprio Jesus que me deu? Ei, eu dei a eles a glória que tu me destes. Tá? Ele nos deu a glória. Então é o seguinte, se eu fosse você, eu arrancava ela, tomava posse dela cada dia. Porque eu queria perguntar aqui, lembra da época que a mãe da gente vestia a gente, misericórdia, detesto essa roupa. Eu estou rindo aqui, está lembrando do trauma. Só que, se você olhar para a sua vida hoje, ninguém mais te veste. Não tem nenhuma pessoa para te vestir mais. Não é? Tem alguns casais aí que tem uns combinados aí, mas, tipo assim, ninguém te veste mais. E isso tem uma implicação muito grande, sabe por quê? Quando você anda por aí, maltrapilho no mundo espiritual, vestido de saco, é porque foi você que se vestiu. Já que ninguém te veste mais da roupa, é você mesmo que se veste, você está se vestindo desde, 4 anos de idade, você mesmo põe a sua roupa. A sua roupa espiritual, quem colocou foi você. A forma que você se veste foi você que colocou. Então é o seguinte, se a gente está andando de trapo, não foi o Espírito Santo que nos colocou, não foi o diabo que nos colocou, ele sugere as roupas, ele empurra as roupas na gente, ele traz o guarda-roupa dele para a gente. Por exemplo, você está numa crise, ele traz a roupa da tristeza. Eu fiz uma roupa de tristeza, pesadona, olha aqui, veste esse negócio e vai para um quarto chorar. Ele traz a roupa dele, ele traz uma roupa de depressão, ele traz essas vestes dele, mas o diabo só pode oferecer, ele não pode me vestir, ele não tem o poder de me vestir, eu é que me visto das roupas. Então presta atenção, se nós é que nos vestimos, você não está vestido de glória por quê? Porque você não sabe que tem uma roupa de glória, que você tem que tomar posse dela cada dia na sua oração de manhã. Você se levanta, Jesus, deixa eu pegar minha coroa aqui. Você se coroa, tá? Você veste o seu roupão real, porque quem está saindo do quarto é um príncipe, é uma princesa, é uma representação da autoridade de Jesus. Irmão, eu acredito que quando eu levanto da cama de manhã, o diabo coça a cabeça.
Porque ele pensa assim, o que ele vai me atrapalhar hoje? É só o que ele pensa. Onde que ele vai me atrapalhar hoje? Porque eu me levanto revestido da glória de Deus, eu me levanto revestido da minha coroa celestial, eu me levanto revestido das armas espirituais, eu me visto delas. Eu não sou aquela pessoa que fica esperando, me veste aí, Deus, que eu estou... Não, eu me visto delas, eu me visto delas. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Do jeito que eu estou pregando para você aqui, é o jeito que eu levanto, irmão. Ninguém me veste de tristeza. Eu me vestia das roupas da tristeza. Quando Deus fez eu me arrepender, há 5 anos atrás, que Ele falou para mim, você está todo vestido de angústia, desveste dessa roupa. Eu mesmo me desvesti. Deus não veio me desvestir, eu me desvesti. E Deus veste essa roupa de alegria. Eu fui lá e peguei na oração e eu me vesti. Há uma glória sobre ti, mas você tem que se vestir dela a cada manhã. Eu queria pedir que amanhã, dia 10 de outubro, fala comigo, 10 de outubro, você levantar da cama e falar assim, cadê minhas roupas de glória? Cadê minhas roupas de glória? Agora deixa eu explicar uma prática que eu faço. Meu vidrinho de óleo, irmão, é igual esse aqui. Pequenininho assim, tá? E antes de ungir a minha cabeça, eu lavo ela no sangue, cada manhã. Porque você não veste as suas vestes reais sem tomar um banho. Essa é a primeira coisa que eu faço, Senhor, eu vim me lavar no sangue. Todo o cansaço do fim de semana, toda a madeira queimada que deixou a cinza, estou tirando a cinza da minha cabeça, estou lavando as minhas mãos no sangue. Literalmente, estou falando essas palavras na minha oração. Eu vim lavar minha cabeça no sangue, eu estou lavando meus ouvidos no sangue, eu estou me lavando no sangue, porque depois eu vou botar o olhinho. O olhinho, irmão, é o óleo da autoridade, da unção que está sobre mim. Eu me visto desse óleo, eu me visto dessa unção. Irmão, eu estou falando isso aqui para você fazer, não é só para você ficar olhando para mim não, tá bom? Eu estou te ensinando como você assumir essa vestimenta de glória que eu estou pregando para você hoje. Eu espero que amanhã seja o dia que essa igreja fica mais gloriosa no mundo espiritual, é amanhã. Na hora que você levantar de manhã, você fala, eu tenho uma roupa maravilhosa aí para colocar. Deixa eu falar para você, brother, eu coloco ela todo dia. Eu não ando mais por aí, esperando ela cair sobre mim em algum momento. Não, eu me visto dela. Jesus me deu a sua glória, eu me revisto dela. Eu quero ler as palavras do Salmo 84 que foram lidas hoje nesse púlpito. 2 apenas declarações que Deus fala no versículo 11. Eu quero terminar aqui, eu estou indo para terminar aqui, eu sei que já passou do horário ali. Hoje o culto foi do jeito certo. Nós gastamos 1 hora adorando a Deus. Hoje o culto foi da maneira certa. Foi aquele louvorzinho xoxinho que a gente canta, faz as nossas músicas e vai embora, não. Jesus tomou a adoração hoje. Ele fez. Mas o Salmo 84, o versículo 11, fala assim, Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. Em outras palavras, não há escuridão nele. E Ele vai dar 2 coisas para nós. Qual é? Ele vai dar o quê? Quem está puxando a graça e a glória aí? Ele falou que vai dar. Quem está puxando aí? Quem está buscando? Quem está recebendo? Quem está se vestindo de... Agora eu vou ensinar os irmãos a se vestir de graça. Eu vou ensinar os irmãos a se vestir de graça. Graça. Eu falando da graça. Porque eu oro esse versículo e eu vou te dar mais um versículo para você orar. Rapaz, um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai perguntar assim, escuta, você estava na igreja daquele pastor? Estava, senhor. Quantos anos você ficou lá? Senhor, acho que eu fiquei lá uns 10 anos. Quantas orações dele você ora? Porque ele te ensinou a orar. E eu vou te ensinar a orar uma coisa agora, que eu oro todo dia. 2 Coríntios 9:8. Não abre não. Repete comigo. Depois você marca na sua Bíblia. Você escreve em algum lugar. 2 Coríntios 9:8. Diz comigo assim, porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmão, eu oro esse versículo todo dia, irmão. Eu me visto dessa graça todo dia.
Porque Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda graça, para que eu tenha sempre em tudo. Eu tenho que limpar esse chão agora, Deus vai me dar graça agora, é para limpar esse chão. Eu tenho que consertar esse carro agora, eu tenho que fazer isso agora, eu vou resolver aquele problema agora, porque Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda graça, para que eu tenha sempre em tudo, metade da suficiência que eu preciso, 35% da suficiência, não toda a suficiência, para que eu possa abundar em toda boa obra. Eu não sei você, mas eu me visto de graça. Deus falou que Ele dará graça e glória. Eu vou ficar ignorando isso? Eu vou ficar ignorando a graça que está disponível? Eu começo a orar 2 Coríntios 9:8. 2 Coríntios 9:8. E o dia que eu estou sem graça, alguém não levanta a mão. O dia. Porque eu também tenho um dia que eu estou sem graça, irmão. Você que é sem graça, né? Sem graça? Você está muito sem graça hoje. Hoje eu estou cheio de gracinha. Porque quando você está alegre, brother, você faz isso. Mas quando você está vazio, você fica sério, você fica, estou compenetrado, está nada, você está vazio da alegria de Deus. Hoje eu estou reflexivo. Não, você está sem graça, brother. Porque se a graça entrar em você, você começa a fazer bobeira. Você começa a ficar alegre, puxar assunto. Irmão, hoje eu estou na graça. Vou falar para você. Mas eu me revisto da graça. Por favor, abre as duas mãos onde você está. Vamos receber graça. Alguém pede graça para o dia 10 de outubro até 31 de dezembro. Machoboquepe se tocará. O Deus que prometeu dar graça e glória. Essa igreja abre as mãos para reconhecer que há uma porção de graça. E há uma porção de glória reservada para este povo. E nesse domingo 9 de outubro eu proclamo que o Senhor derrama das portas do céu esta graça sobre as mãos que estão abertas diante do Senhor. Nós não vamos andar por aí sem graça e sem glória, porque o Senhor dará graça e dará glória. Eu proclamo, o teu povo recebe nessa noite a porção da graça e a porção da glória, em nome do Senhor Jesus. Bom, estou olhando para o relógio direto, só para você saber que eu estou consciente do tempo. Eu queria só que você soubesse de uma coisa. Deus provê 100%. Porém, a quantidade que você recebe depende de você. A provisão é 100% disponível. Mas o recebimento, quem determina a quantidade é o ser humano. Deus promove tudo, mas Ele vê quanto você está disposto a receber. Ora aí para eu terminar. Que eu estou querendo terminar. Bem, eu quero terminar porque o apóstolo Paulo fala que essa glória, ela está no meio das aflições, tá? Que é uma leve e momentânea tribulação, mas que Ele dá glória. Então, eu queria que você não amplificasse as aflições, como eu falei. Por favor, não amplifique as aflições, né? Não aumente as aflições. Eu vou te mostrar só esse versículo que é, e você sabe de cor, Filipenses 4:6, porque esse aqui é o desamplificador de aflições. Na Bíblia não tem amplificador, mas tem desamplificador. Ele está em Filipenses 4:6. Tá? É onde você desamplifica as aflições, é onde você coloca elas no tamanho que elas têm que ser. E você vai ver que elas terminam ficando pequenininhas. As aflições ficam bem pequenininhas quando você passa ela por esse desamplificador, que é Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não amplifique as aflições. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, que é uma coisa, pela súplica, que é outra coisa, e as ações de graça. Por que eu estou ensinando a você a orar? Eu estou ensinando você a desamplificar suas aflições.
O crente que ora é o que desamplifica as suas aflições. Por que eu quero que o obreiro mande para mim sua folhinha de oração? Porque eu quero saber se você primeiro está desamplificando as coisas que o diabo fala com você. Se você está mandando ele calar a boca. Se você está desamplificando as aflições. E se você está evidenciando a glória que já está sobre você. Pode ficar de pé. Os anjos do Senhor estão aqui. Eles estão aqui para confirmar em nós essa roupa de glória que está sobre nós. Quem já entendeu o culto hoje? Quem entendeu? Quem entendeu que Deus invadiu esse lugar no começo do culto? Quem entendeu que Deus está aqui até agora? Quem entendeu que Deus quer que você saia daqui com a roupa de glória mais firme no seu corpo? Então eu quero que você se prepare para apertar o cinto da armadura de glória que está sobre você. Ninguém veio aqui para sair daqui cabisbaixo. Todos vieram aqui para tomar conhecimento da glória que está sobre você. Eu quero proclamar nesse momento que o Espírito de Deus começa a te dar consciência da glória que está em você. Antes de você vir aqui, eu queria que você começasse a orar no seu banco e começasse a falar para Deus: eu me arrependo de todo sentimento de inferioridade espiritual. E aí você, não vou colocar mais palavras aí, você vai falando com o Senhor aí. Vai celebrando a glória que está sobre ti. Deus já te glorificou. Não completamente, mas Ele já te glorificou. Há uma glória sobre ti. Assume ela essa noite. Assume ela essa noite. Assume a glória de Deus que já está sobre você. Eu te abençoo agora com uma consciência da glória de Deus. Alguém toma posse das roupas de glória que estão em você. Roupas de glória que estão em você. Deus já te glorificou. Agora Ele está dizendo: veste as roupas. Veste as roupas, veste as roupas, veste as roupas. Veste essas roupas de glória que estão sobre ti. Eu te abençoo agora em nome de Jesus, com uma consciência da glória que está sobre você, em nome do Senhor Jesus.